Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Fernando Costa, sou professor de Biologia e sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna. No Nossa Fauna de hoje, a gente vai falar de um bichinho também que é muito mal falado, que é muito mal visto, que é muito subjugado, digamos, que é a falsa coral. O nome científico da falsa coral é Oxyhopus gibei ou Oxyhopus gilbei. Aí o jeito de falar não muda muita coisa. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre algumas curiosidades sobre os dois tipos de cobras, sobre os dois tipos de serpentes que nós vamos falar aqui hoje, da falsa coral e da coral verdadeira. O episódio de hoje é sobre a falsa coral, mas a gente também vai trazer algumas informações sobre a coral verdadeira. Então as primeiras dicas são: existem vários tipos de serpentes, existem vários tipos de falsas corais e existem vários tipos de corais verdadeiras, tá? Todas as corais verdadeiras vão ser do gênero Micrurus. Então a gente pode colocar Micrurus sp, que a gente vai englobar todos os gêneros de coral verdadeira que ocorrem no Brasil. Então todos os gêneros de coral, todas as corais verdadeiras do Brasil, elas pertencem ao gênero Micrurus, beleza? Uma outra curiosidade sobre essas cobras é que uma maneira de você diferenciar uma da outra, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor sobre isso, é que a galera fala sobre o padrão de cores, né? As corais, elas apresentam um padrão de cores ali que vai vermelho, preto, amarelo, branco, dependendo de algumas espécies. O que eu gostaria de falar com vocês é que o seguinte: nem todas as corais verdadeiras, elas têm esse padrão de cor. Tem uma coral mesmo amazônica, que ela é uma coral amazônica que não tem essa cor vermelha. A espécie dela é Micrurus albicintus. Então essa espécie de coral amazônica, na maioria das vezes, a grande parte das corais falsas e verdadeiras que a gente tem na nossa fauna são da Amazônia, e a Micrurus albicintus, ela é uma coral verdadeira amazônica que não tem a cor vermelha, aquele padrão de cor vermelho, preto, com um anel vermelho, preto, é padrão característico de coral. Beleza? Outra curiosidade é sobre o hábito delas. A coral verdadeira, ela vai ser uma cobra, uma serpente, que tem hábitos semifossoriais. O que é um hábito semifossorial? É um animal que gosta de viver associado ali ao chão. Então ela gosta de viver debaixo da serrapilheira. Professor, o que é a serrapilheira? Aquelas folhas que vão caindo das árvores da Amazônia vão formando uma camada de folhas em decomposição. Então essa serrapilheira é uma camada vegetal de micro-organismos, de matéria orgânica em decomposição em algumas folhas, que inclusive dá os nutrientes necessários para a Amazônia ter uma diversidade tão grande. Sabe-se que o solo da Amazônia ele é um solo relativamente pobre se comparado a outros solos do Brasil. Então, quem vai dar essa quantidade grande de nutrientes disponíveis na Amazônia vai ser justamente essa serrapilheira. E a cobra, a coral verdadeira, que eu não vou entrar aqui nos méritos de espécie, estou falando de um modo geral, elas gostam de viver debaixo dessa serrapilheira. Então, elas fuçam a terra. Então, a gente fala que é um animal que tem hábitos semifossoriais. Pelo fato dela ter hábitos semifossoriais, ela é um pouco mais difícil de ser encontrada e até mesmo um pouco mais perigosa. Por que ela fica sendo um pouco mais perigosa? Porque você não vai vê-la. Uma vez que você não consegue vê-la, a chance dela poder te picar, te dar um bote é bem grande. A coral verdadeira, ela já é uma coral que não tem hábitos semifossoriais. Ela é uma coral que vive no chão mesmo, ela não tem essa característica de se enterrar, vamos dizer assim, na serrapilheira. Então você vai conseguir identificá-la e enxergá-la com mais facilidade. Apesar de que quando você vê uma é um desespero danado, se ela for falsa, se ela for verdadeira, não tem essa. Você vai ficar louco, vai querer sair correndo e é isso mesmo. Outra curiosidade é sobre a alimentação delas. A falsa coral é uma cobra que não tem peçonha. O que é peçonha? Ela tem os aparatos para injetar o veneno, depois eu vou falar sobre a dentição, mas ela não tem a peçonha, que é o veneno. Então ela é uma cobra que a gente chama de cobra constritora. Não quer dizer que ela não debote, não quer dizer que ela não morda e não quer dizer que a mordida dela não machuque, mas não é a forma com que ela captura o seu alimento. Ela se alimenta basicamente de roedores. A forma que ela tem de
capturar esse roedor não é mordendo e injetando veneno, é apertando ele, asfixiando ele. Quanto mais ele faz força para respirar, mais ela aperta. Quanto mais ela aperta, ela mata ele por asfixia. É o que a jiboia e a sucuri também fazem. Já a verdadeira coral, ela é uma coral peçonhenta, ela é uma serpente peçonhenta. Então ela vai atacar a presa, inocular. O que é inocular? Jogar o veneno para dentro da presa, na corrente sanguínea da presa, e vai matar a presa envenenada. Então ela é um tipo de serpente, a coral verdadeira, que mata a presa envenenada. Então tem essa curiosidade, essa diferença também entre essas duas. Bacana? Bom, o que eu quero trocar uma ideia com vocês agora também é sobre as várias formas diferentes que a gente tem de identificar a coral verdadeira e a falsa coral. A primeira forma, que é a mais comum, vamos dizer assim, a mais difundida entre as pessoas, é tentar identificar o padrão de anéis. Então, como que é o padrão de anéis da coral verdadeira? Na coral verdadeira, de maneira geral, até mesmo porque a gente tem uma biodiversidade muito grande, né? Isso entra no que a gente chama de biodiversidade genética. Vão surgir alguns indivíduos da mesma espécie que vão ser diferentes. Mas, de maneira geral, a coral verdadeira, a cor vermelha não encontra com a cor preta. Entre a cor preta e a cor vermelha, eu vou ter um anel, ou amarelo ou branco, dependendo da espécie. Então, o padrão de cores da coral verdadeira é vermelho, um anel de branco ou amarelo, dependendo da espécie, e um anel preto. Ou seja, o anel preto não encontra diretamente com o anel vermelho. Já na falsa coral, o padrão de cor, né, o anel preto, ele encontra com o anel vermelho. Eu não tenho essa divisão entre o preto e o vermelho com o anel branco ou anel amarelo, dependendo da espécie. Por que eu falei que essa não é uma forma 100% confiável? Justamente porque a gente tem uma biodiversidade muito grande. Cada vez que ela se reproduz, e aí vocês que são meus alunos sabem, né, todas as vezes que você vai fabricar um gameta, ocorre lá na prófase 1 da meiose um fenômeno chamado crossing over, ou permutação gênica. Os cromossomos eles vão trocar de pedaços, isso gera trocar pedaços entre eles, num fenômeno chamado quiasma. Todas as vezes que isso acontece, né, isso gera variabilidade genética, deixa a possibilidade para que variações de fenótipos diferentes dentro da mesma espécie ocorram. Por isso que comparar os anéis não é uma forma de comparação 100% confiável. Uma outra forma de você identificar é pelo formato da cabeça. A cabeça da coral verdadeira, ela é geralmente um pouquinho menor, isso, né, é devido aos seus hábitos semifossoriais, então a cabecinha dela é um pouquinho menor e um pouquinho mais arredondada. Já a cabeça, né, o formato da cabeça da falsa coral, a cabeça é um pouco maior e o formato é um pouquinho mais retangular, vamos dizer assim, não é tão arredondado quanto a coral verdadeira. Beleza? Outra forma de você identificar, também diferenciar a coral falsa da coral verdadeira é pela cauda. A cauda da coral verdadeira ela é igual ao Bolsonaro, ela é curta e grossa. Desculpa, gente, eu não resisti, foi mal. Voltando aqui. Então a cauda da coral verdadeira ela é um pouco mais curta e um pouco mais grossa na ponta. A cauda da coral da falsa coral, ela é um pouco mais comprida e um pouco mais afilada na ponta. Então tem essa diferença também. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que todas essas formas que eu estou falando aqui de identificar, eu estou me isentando das exceções. Existem exceções, claro, até mesmo porque, igual eu falei, a biodiversidade é muito grande, mas de maneira geral, são formas que você consegue identificar. Fazer a diferenciação da coral verdadeira para a falsa coral. Tranquilo, meus queridos? Uma outra forma de identificar também é os olhos. Os olhos da coral verdadeira, pelo fato dela ter hábitos semifossoriais, que eu já falei, o olhinho dela vai ser um pouquinho menor. É um olho que a gente chama de olhos reduzidos, justamente porque ela está em contato com o substrato o tempo inteiro, então o olho dela é um pouquinho mais reduzido. Ao longo da evolução, a seleção natural atuou de forma que selecionou esses indivíduos com o olho um pouco mais reduzido. Já a falsa coral, ela já vai ter o olho um pouco maior. Não quer dizer que o olho seja grande, mas o olho da falsa coral não é um olho tão reduzido, porque a falsa coral ela não tem hábitos semifossoriais. E por último, a última forma de você diferenciar a coral verdadeira da falsa coral
é pela dentição, tá? Então, o que que acontece? A dentição é o único método de você diferenciar a falsa coral da coral verdadeira que é 100% confiável, porque a dentição delas em todas as espécies não muda. Vamos lá para ver como que funciona. A coral verdadeira vai apresentar uma dentição que os biólogos, herpetólogos chamam de proteróglifa. O que é uma dentição proteróglifa? Ela vai ter duas presas, tá? Duas pequenas presas curtas, não retráteis, na parte anterior da boca. O que é a parte anterior da boca? No início da boca. De modo que quando ela abre a boca, né, para dar o bote, essas presas elas ficam visíveis assim e já no jeito certinho, já de pegar a presa e inocular o veneno. Diferente de outras serpentes venenosas, tipo a cascavel, tipo a surucucu pico de jaca, que dá o bote e injeta o veneno, a coral verdadeira, ela morde o indivíduo com as presas e espera o veneno escorrer. Então ela prende a presa, ele morde ela, segura e espera o veneno escorrer para entrar na corrente sanguínea do indivíduo. Dependendo da quantidade de veneno inoculado, dependendo do peso do indivíduo, mata em questão de segundos. Um roedor mesmo morre com menos de 1 minuto. A falsa coral vai apresentar o tipo de dentição opsóglifa. O que é isso? Ela vai apresentar duas presinhas, tá? Dois dentes mais desenvolvidos, só que porém ainda curtos, na parte posterior da boca. Então lá no fundo da boca, no final da dentição, ela vai ter esses dois dentinhos. Isso dificulta ela, de um modo geral, né? Evolutivamente falando, isso não é uma vantagem evolutiva tão vantajosa, vamos dizer assim, porque ela precisa de abrir muito a boca para conseguir alcançar a presa com esses dentes. Mas independente disso, a falsa coral, mais uma vez, temos que bater nessa tecla. Ela não é venenosa. Ela vai te dar o bote, vai te morder, vai machucar, mas ela não vai te causar mal nenhum, porque ela não é venenosa. Beleza? Além desses tipos de dentição dessas duas serpentes que eu falei, da falsa coral e da coral verdadeira, a gente ainda tem um tipo de dentição áglifa e solenóglifa. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, estudar um pouco mais sobre as cobras, sobre as serpentes, acesse o site do Butantan, que é o maior centro de pesquisas em ofídeos, em serpentes de um modo geral do Brasil, né? Um centro de pesquisa no bairro do Butantã, em São Paulo, vinculado à Universidade de São Paulo, vinculado à USP, né? É um centro de pesquisa referência em produção de soros, né? De imunização sorológica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, se você tiver a curiosidade, acessa lá o site do Butantan, beleza? Bom, se você for picado por uma coral verdadeira, quais são os sintomas? Dentre os sintomas vão estar dor, febre, a pessoa pode ter também diarreia, confusão mental, confusão na visão, enxergar embaçado, pretear as vistas, como dizem por aí. Enfim, todos esses sintomas, dependendo da quantidade de veneno inoculado, eles vão evoluindo até levar esse indivíduo a óbito. Uma das coisas durante a evolução dos sintomas que levam o indivíduo a óbito de verdade é a falência dos rins, né? Então, teve casos que eu já escutei, inclusive da ONG que eu participo enquanto voluntário, a ONG de proteção animal que eu participo, o dono da ONG, ele sofreu, levou uma picada de cobra e um dos sintomas que ele teve foi fazer xixi preto, porque o veneno, o rim, ele filtra o sangue. Então esse veneno ele vai sendo filtrado no rim e ele acaba saindo na urina. Então o veneno da coral verdadeira, ela causa em pouco tempo, dependendo da quantidade de veneno inoculado, dependendo do peso da pessoa, em pouco tempo causa insuficiência renal na pessoa e essa insuficiência renal leva a pessoa a óbito. Bacana, meus queridos? O que acontece? O que eu quero deixar bem claro aqui? Tudo isso que eu falei não é para te incentivar a mexer nas cobras, não é para te incentivar a pegar uma cobra, muito menos matar uma cobra. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa ideia da cabeça de que viu uma cobra tem que matar. A cobra tem que morrer e pronto, acabou. Não, cobra ela é participante do ecossistema, tanto quanto nós, e vai ter o seu papel ecológico tanto quanto a gente. Ela se alimenta de roedores, principalmente as cobras que vivem nas matas aqui, que tem próximas à região urbana, elas se alimentam dos roedores, Roedor é algo
que entra dentro da casa da gente e traz muita doença. Então ela cumpre o papel ecológico dela. Então, a principal coisa, o que você tem que fazer quando você vira uma cobra? Se manter afastado. É claro que você não vai pegar uma coral para ver se ela é verdadeira, se ela é falsa. Deixa eu olhar o dente dessa coral. Para fazer isso, você tem que ser um biólogo muito experiente e você tem que ter um material, o equipamento adequado para fazer isso. Então não invente na sua casa, pelo amor de Deus, pegar cobras por aí para ver se a dentição é solenóglifa, se é áglifa, se é opistóglifa. Não faça isso porque você não tem certificado para isso e você não tem treinamento para isso. Até mesmo porque fazer manejo de animal silvestre só pode fazer manejo de animal silvestre quem tem o conselho regional ou de biologia ou de veterinária e outros cursos aí, e você tem que receber uma licença e você tem que assinar também uma ART, que é a assinatura de responsabilidade técnica, tá? Então você não pode sair por aí manejando a torta e as canhotas, como diz lá na minha terra, cobras por aí não. Beleza, meus queridos? Bom, esse foi o terceiro episódio no Nossa Fauna. A falsa coral é um bichinho. Não posso dizer que é um bichinho inofensivo, mas é um bichinho injustiçado, né? Porque quando o pessoal vê ela, não quer nem saber se é falsa, se é verdadeira, já pega um pau logo e quer matar. Então, por favor, não mate. Qual que é a principal forma de prevenção contra acidentes com serpentes? Se manter afastado da cobra. Professor, mas na hora do desespero você não vê? Se você entrar em desespero, corre. Ela não vai atrás de você. Lembre-se sempre, quando você vê a cobra, ela já te viu de muito tempo. Beleza, meus queridos? Foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria. Mandem brasa, beijo, tchau, juízo e até a próxima Nossa Fauna. Valeu, até mais.